o que nós temos é isso, certo? Então, a gente não está vendo ainda o nome do utilizador lá no nosso ecrã, certo? A ideia é que nós vejamos uma coisa como essa. Para isso, o que é que a gente vai fazer? Nós temos aqui o user, certo? O name e o surname. Vamos fazer só isso aqui. Vou colocar, por exemplo, pode ser um H3, H5, H1. O que é isso, né? Antes de mais, os H1, H2, H3, até o H6 são tags de HTML. Deixa eu mostrar a vocês aqui uma coisa. A gente não estuda HTML aqui no curso, né? Mas vocês podem ficar familiarizados com ele. Isso aqui são algumas tags de HTML que existem Então, eu partilhei fiz share aí do link com vocês. Tem inúmeras, assim, coisas, uns até que a gente nunca, por exemplo, capa DB, para definir um keyboard input, nunca usei, por exemplo. Legend, define um caption para field set element, não sei, nunca ouvi falar sobre isso. São muitas tags, muitas mesmo, assim. É um mundo. Normalmente a gente usa, sei lá, 10% disso. E, por exemplo, as tags H, que são essas aqui, ó, de H1 a H6, elas definem headings, ou seja, não é bem cabeçalho, né? Títulos, subtítulos, essas coisas. Então, eu vou mostrar aqui. Quanto maior o valor, menor a fonte. Quanto menor o valor, maior é a fonte. Isso aqui é demonstrado aqui, ó, por exemplo. Fazer o try it yourself. Vejam lá, o H1 é esse maior. Quanto maior o valor, menor vai ser o heading, como vocês conseguem ver aqui. O P, por exemplo, ele é normalmente utilizado para texto, de parágrafo. O B é para indicações de bold, certo? Pode ser utilizar o B ou o strong para o bold, para ficar negrito. O P é para uma fonte do tamanho padrão de um texto, ou seja, de um tamanho de parágrafo. No nosso caso, eu vou usar, por exemplo, o H1 lá na nossa página, H1. Eu vou escrever aqui @mystudent. Vou aqui get full name. Já não está mais lá, deixa eu ver aqui se eu tirei. My user, eu tinha tirado, então vamos aqui public string. Vamos retornar o método aqui. Get full name. Fecha parênteses, abre, fecha parênteses. Aqui, e vou fazer o return name mais o surname. Tá aqui. E lá no meu código, na minha página, eu vou fazer o @mystudent.getFullName. O que a gente está fazendo aqui? Estamos chamando um método da nossa classe. Por que a gente usa arroba? Porque eu estou misturando agora HTML com um bloco de código. Sempre que eu quero chamar um bloco de código, eu vou utilizar um arroba antes, para uma propriedade, e quando eu quero usar mais coisas dentro de uma propriedade, eu posso fazer um bloco maior. Lembre-se que eu falei que o code, a diferença entre o code e o bloco utilizado dentro da página, diretamente, é uma aplicação local versus uma aplicação global. Aqui a gente utiliza o arroba code, é um código aplicado à página inteira, e esse bloco aqui ele é aplicado somente daqui para baixo. Ou seja, eu não consigo utilizar, e eu vou fazer aqui, por exemplo, criar uma variável. O var é para criação de variáveis locais, assim como o bloco local. Eu vou colocar aqui full name é igual a, vou colocar aqui mystudent.name mais mystudent.surname. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui embaixo no método,
Só que eu estou criando uma variável para aqui. Vejam lá, eu vou tentar usar a variável aqui, ó. @fullname. Eu não consigo usar, porque ela não foi criada antes. Então, ou seja, eu só consigo utilizar um bloco, coisas de um bloco de código dentro da página depois que ele é feito. Então, por exemplo, aqui o @fullname vai mostrar a mesma coisa que eu tenho aqui, certo? Então, vou apagar, porque não tem interesse em mostrar isso agora. Mas, isso para dizer que o que nós temos aqui, certo? Pode ser utilizado, se eu, como eu mostrei, em qualquer lugar do meu código e da minha página. Vale dizer também que há uma forma de substituir esse code, @code, esse bloco de código, dentro da página, chamando o code behind, que é o que é feito na própria página. Ou seja, eu vou criar uma classe da própria página com o mesmo nome, terminando apenas com CS. Então, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito do rato, add class. E se eu vier aqui e escrever home.razor.cs, ele vai criar para mim uma página. E a única coisa que eu preciso fazer aqui é colocar ela como partial, porque eu tinha falado para vocês que o partial é um dos tipos de classes que nós podemos criar em C Sharp, que permite que nós tenhamos dois ficheiros com o mesmo nome, para indicar que esse aqui faz parte, complementa esse outro aqui. Certo? Então, por isso que a gente tem partial home e home, razor home e razor partial home. Certo? E todo bloco de código que eu tenho aqui, por exemplo, eu posso utilizar aqui no code behind, certo? Eu posso utilizar também, se eu quiser, os dois ao mesmo tempo. Não é o correto, não é interessante, porque isso é uma prática, mas posso. Mais uma coisa, tá? Voltando aqui um pouquinho para a classe. Eu falei que a classe, eu vou tirar isso aqui. A classe, ela pode ser abstrata, certo? Ou seja, nem toda classe é abstrata, mas ela pode ser. E eu disse que, por exemplo, a classe aquilo não era MyUser, era MyStudent. Perdão, deixa eu tirar aqui. Ctrl Z. Vou tirar isso daqui. Aqui eu coloquei no lugar errado. É aqui. Pronto. A abstração de uma classe diz respeito à possibilidade de uso derivado dela. Ou seja, a forma que eu posso usá-la com tudo que ela tem de forma especializada. Então, a abstração é um conceito. Em C Sharp, além do conceito, eu posso fazer a declaração da abstração. Como? Criando uma classe exatamente com esse tipo de declaração. Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, public abstract class. O que é que acontece com isso? Quando eu declaro que a classe é abstrata, eu não permito mais que ela possa ser instanciada diretamente. O que isso quer dizer? Vamos lá aqui na nossa página home, para a gente ver. O instanciamento direto é isso que a gente está fazendo aqui com a classe student, certo? A gente está usando a classe student, que é essa classe que herda de myUser, certo? Está aqui, ó. E nós estamos instanciando ela diretamente, porque ela não é base, ela é derivada, né? Ela é herdeira. No caso, se eu fizer essa mesma coisa, por exemplo, private myUser get set. Veja que até aqui o C Sharp não reclama, porque eu não estou aqui, eu não estou criando um objeto aqui, né? Eu estou apenas chamando a classe, mas não criei nada. Agora, se eu vier aqui igual a new, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O new diz o seguinte: no mundo, essa classe passa a ser um objeto, através do new. Veja o que ele diz aqui. Eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata. E é o que a gente fez agora. A gente declarou ela como abstrata. Ou seja, para uma classe abstrata ser instanciada, ela vai sempre precisar de uma classe derivada para usá-la. A classe derivada vai ter tudo que a classe abstrata tem, inclusive os seus métodos, etc.
e pode usar tudo que for público dela. Então, nesse caso, eu não consigo usar MyUser porque eu declarei ela como abstrata. E é o que a gente fez aqui. Uma outra coisa que as classes abstratas permitem e que é bem parecido com uma coisa que a gente vai ver mais à frente, que são as interfaces ou interfaces, é que a classe ela deve ter métodos abstratos que devem ser obrigatoriamente implementados pela classe derivada. A classe base é a classe abstrata, a derivada é a classe especializada. Então, por exemplo, se eu quisesse obrigar, né, que o utilizador criasse, eu vou apagar, vou comentar isso aqui. Não vou apagar. Se eu quisesse obrigar que o utilizador criasse na classe student ou implementasse na classe student o get full name, eu poderia fazer o que eu vou fazer agora, que é public, perdão, abstract string get full name. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Não tenho corpo para o método, bloco de código para o método. Não tenho, só vou ter isso. Uma linha com o tipo de acessibilidade do método, certo? O próprio tipo do método, se ele vai ser público, abstrato ou não, ou se ele vai ser abstrato ou não, o tipo de valor do método e o nome, só isso. Vejam como é que fica a classe student agora. Diz o seguinte, que uma herança abstrata, de um membro de uma herança abstrata, não foi implementado. E qual foi? O get full name. Ou seja, quando eu quero, isso é muito bom, porque isso parece muito com a interface. A interface é um contrato, né? O pessoal diz assim. Que, ou seja, o contrato ele obriga a parte, né? Ou seja, quando eu quero obrigar que haja uma implementação de um código, de uma determinada coisa, na minha aplicação, eu posso usar ou classes abstratas ou interfaces. Há quem prefira usar classes abstratas. Há quem prefira as interfaces. Nós estamos falando de classe abstrata, vamos usar. Ou seja, se eu carregar com o botão direito do rato aqui e vier em Show Context Actions, ou simplesmente carregar aqui, ó, nessa bolinha vermelha, na lâmpada, e pedir aqui para dizer assim, para ele fazer, implementar os membros que estão faltando, vejam que automaticamente ele vai criar um override para o método fullName, em que eu posso simplesmente dar aquele retorno. Perdão, vou voltar aqui. Return. E vou retornar o name mais o surname. Certo? Então, na minha página, se eu for executar agora, e eu vou fazer exatamente isso aqui, o que nós vamos ter vai ser isso, ou seja, o nome que nós alteramos aqui. Ó. Deixa ele processar aqui. Fernando Silva, que é o nome que eu estou sugerindo aqui. O nome do estudante é Fernando e o sobrenome dele é Silva. E é o que aparece aqui. Ou seja, eu poderia mostrar outras formas de implementar isso, mas eu prefiro explicar o que a gente está fazendo e explicar alguns conceitos porque, na prática do que a gente está fazendo. Ou seja, estamos utilizando uma classe abstrata que agora foi declarada como, ela é abstrata, colocamos um método na própria classe que é abstrato e isso obriga que as classes derivadas implementem esse método, e foi o que nós fizemos aqui, e ao mesmo tempo conseguimos fazer um override, que ou seja, implementar um método abstrato obrigatório da classe base, utilizando uma concatenação de informações de nome e sobrenome. Eu vou parar aqui a gravação e